Oi, gente! Nessa videoaula nós vamos revisar alguns conteúdos. Quais são esses conteúdos, né? Nós vamos revisar concordância, tanto a verbal como a nominal, regência, também verbal e nominal, e colocação pronominal. Vamos começar aí, então, falando sobre concordância verbal, né? Quando o sujeito é simples, o verbo concorda com esse núcleo. Em pessoa, né? Primeira, segunda ou terceira, e número, singular ou plural. Nós vimos que essa é a regra básica da concordância verbal por conta do sujeito simples, mas nós vimos que são vários itens, várias possibilidades que vão aí interferindo na forma como a concordância verbal deve ser feita. E aí nós vimos que com substantivos coletivos, o verbo deve sempre ficar no singular. Já o verbo pode ficar no singular ou no plural quando o sujeito tiver expressões como a maioria de, a maior parte de, grande número de. E quando o sujeito for representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente. Já se o sujeito for representado pelo pronome relativo quem, a orientação é que o verbo fique na terceira pessoa do singular. Interessante prestar bastante atenção. O que concorda com o antecedente. Já o quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Temos ainda os casos das expressões um dos que e uma das que o verbo pode ficar, conjugado no singular ou no plural. E quando o sujeito é composto e antes do verbo, a concordância se faz no plural. Agora, quando o sujeito é posposto ao verbo, existem duas possibilidades de concordância, Pode concordar, ficar no plural, concordando com a totalidade do sujeito, porque é composto, ou o verbo pode estabelecer concordância com o núcleo do sujeito mais próximo. Se o sujeito composto estiver depois do verbo, são duas possibilidades. Casos do verbo ser. Como é feita a concordância verbal do caso, tendo o verbo ser? Pode ocorrer entre o verbo e o predicativo do sujeito. Quando indica horas, dias, distância, ele se torna impessoal e assim concorda com o numeral. Nesses casos, exerce a função de predicativo. Se o verbo ser estiver indicando dia, a concordância pode ser feita de três formas. Pode concordar com a palavra dia explícita, estando ela ali escrita. Pode concordar com o numeral e pode concordar com a palavra dia oculta, mesmo que ela não esteja escrita. E nas locuções, é muito, é pouco, é bom, é demais, é mais de, é menos de, é tanto, o verbo ser fica no singular. Os verbos impessoais, aí já saindo do verbo ser, os impessoais, por exemplo, fazer indicando tempo, haver igual a existir, fora os verbos que indicam fenômeno da natureza, sempre devem ser conjugados na terceira pessoa do singular. Chegamos à regência nominal. Temos aí a primeira regra: os substantivos concordam com pronomes numerais e adjetivos. Tendo aí um adjetivo e um substantivo, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. Se tiver mais de um substantivo, se o adjetivo estiver antes do substantivo, ele concorda com o que estiver mais próximo. Se o adjetivo estiver depois, ele pode concordar com o mais próximo ou com todos eles. O contrário, substantivo e mais do que um adjetivo. Bom, a gente pode colocar o artigo antes do último adjetivo ou ainda colocar o substantivo e o artigo que o antecede no plural.
Concordância com numerais ordinais. No caso em que os numerais ordinais, eles aparecem antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Nos casos em que os numerais ordinais aparecem depois do substantivo, o substantivo deve ser essencialmente no plural. Ficam invariáveis, né? Não variam. Menos, alerta e pseudo já variam sempre. Anexo, incluso, obrigado e próprio. Dependendo da classe gramatical, a gente tem aí algumas palavras que variam de uma forma e variam de outra, ou não variam. É o caso da palavra mesmo. Se for um adjetivo, né? Se puder ser substituído pela palavra próprio, é um adjetivo e varia. Agora, se for advérbio, não varia. Nesse caso, né, pode ser substituído por realmente. Na videoaula, quando eu falei dessas palavras, dependendo da classe gramatical, eu expliquei que eu também daria sinônimos, né, possibilidades de substituição, em virtude de vários alunos terem dificuldades de conseguir classificar a palavra quanto à classe gramatical. Por exemplo, eu digo mesmo quando for adjetivo, e aí pensa, nossa, quando for adjetivo, quando for advérbio, nem sempre é fácil realmente identificar. Mas você sabendo as possibilidades de substituição, fica mais fácil. Bastante. Se puder substituir por muitos, vai variar. Agora, se for igual a muito, independente das palavras que tenham ao redor, não varia, fica bastante no singular. Caro e barato, se forem adjetivos relacionados aos verbos ser e estar, variam. Agora, se forem advérbios, ou seja, relacionados aos verbos custar, pagar, não varia. Só se for adjetivo varia, se for advérbio não varia. Meio, se for numeral, varia. Se for advérbio, não varia. É preciso, é bom, é proibido e é necessário. Nessas expressões, se tiver um determinante, quer dizer, um artigo ou um pronome adjetivo ali, por perto, concorda com esse determinante. Agora, se a expressão estiver sem determinante, não tiver nenhum artigo, nenhum pronome, ali por perto, ela fica invariável. Próximo item a ser revisado, regência verbal, que é a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, que são os objetos, né, diretos e indiretos, ou que caracterizam, que são os adjuntos adverbiais. Peguei alguns verbos para exemplificar. A gente sabe que regência, cada verbo tem a sua regência, ou alguns verbos por grupo, né? No livro tem vários. Eu falei que se vocês forem pesquisar, vão encontrar vários outros. Então, regência é um assunto aí que a gente tem que ter muita atenção, porque varia muito, varia realmente de acordo com o verbo. Cada verbo tem sua própria regência. Chegar e ir são verbos regidos pela preposição a. Já o informar, ele pede dois complementos, né? Porque é um verbo transitivo direto e indireto, então ele pede um complemento sem preposição e um com preposição. Simpatizar é transitivo indireto, mas não é qualquer transitivo indireto. Exige a preposição com. A gente tem os casos de verbos que têm mais de uma regência. Como assim? Verbos que, se tiverem sem preposição, significam uma coisa. Se tiverem com preposição, significa outra. O aspirar. Se tiver sem preposição, ele obrigatoriamente tem que estar com o significado de cheirar. Se não tiver, estiver, por exemplo, com o significado de ter por objetivo, pretender, obrigatoriamente aspirar tem que estar ali acompanhado de uma preposição. Assim, olha, o assistir. Se tiver com sentido de ajudar, auxiliar, não pode ter preposição, é transitivo direto. Agora, se for aquele assistir de ver televisão ou presenciar um fato,
Transitivo indireto tem que ter a preposição a. Lembrando que peguei alguns para citar de exemplos. No livro tem vários outros, e se vocês saírem por aí pesquisando, vão encontrar muitos outros. Regência nominal, que é o nome aí que se dá à relação existente entre um nome, pode ser um substantivo, um adjetivo ou advérbio, e os termos regidos por esse nome, né? Aí sempre há preposição. Separei alguns substantivos, alguns adjetivos e advérbios. Admiração pode ser a ou por, devoção, a, para, com ou por, medo de alguma coisa, respeito a, com ou para algo. Adjetivos, né? Necessário a, acostumado a ou com, nocivo a, agradável a, equivalente a. Já advérbios perto e longe, de alguma coisa ou de alguém. Colocação pronominal, para a gente encerrar. Colocação pronominal tem a ver com a posição dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Coloquei, aí, me, te, se, o, a, também pode ser no plural. Lê, também pode ser no plural. Nós e vós. A posição que esses pronomes ocupam na frase em relação ao verbo. E se ele estiver antes do verbo, nós temos próclise. Se estiver no meio do verbo, mesóclise. E se estiver depois, ênclise. Lembrando e reforçando que essa posição não é aleatória, não é ao bel prazer de quem escreve ou fala. Existem regras, existem as palavras ímãs que atraem o pronome para perto delas. Então, pessoal, esse é o nosso último assunto a ser revisado nessa videoaula. E eu só queria ressaltar que hoje, né, enquanto revisão, não foram fornecidos exemplos. Né? Nós falamos aí de concordância verbal, nominal, de regência. Não tivemos exemplos. Quem tiver alguma dificuldade, ainda tiver dificuldade nesses conteúdos, além, obviamente, do encontro pelo Zoom, mas existe lá no canal da escola, no YouTube, uma videoaula para cada assunto desses aí. Então, poxa, ela falou em palavras ímãs agora quando falou sobre próclise. Não estou lembrada? Dá uma olhadinha na videoaula sobre colocação pronominal, que vai estar lá a listagem, os itens direitinho das palavras que são ímã, os casos em que acontece mesóclise, que o verbo é dividido no meio e o pronome entra ali, e também os previstos para ênclise, ok? Então, quem estiver precisando aí de um reforço, pode dar uma olhada. As videoaulas continuam postadas, tá? No canal da escola no YouTube. Era o que tínhamos. Em breve daremos continuidade. Tchau, tchau, pessoal!